19 horas, 3 minutos desta quarta-feira, hoje 9 de dezembro, já com a gente nessa bancada, o Cauê Raymond. Será que eu chamei ele Cauã antes? É porque ele é assim bonito, né? Uma figura tão exótica. Ó, já começou a avacalhar com o cara. Obrigado, Rodrigo. Muito bem-vindo, Cauê. Agora já são 2 pessoas, então, na minha lista. Além da minha mãe, tu também acha que eu sou bonito. Então, já são 2, posso contabilizar. Bom, boa noite a todos da bancada. Obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez participando com vocês. Vamos começar falando de política, então? Política, é um assunto que tu quase não gosta, né? Não, quase nada. Quais são as boas da política de Novo Hamburgo? Depois o Junei vai falar um pouquinho também sobre a eleição, mas tu tem alguma história para contar para a gente? Bom, tá tudo, existe um acordo firmado no início dos 4 anos. A respeito da eleição do presidente da Câmara de Vereadores, né? De fato, é um acordo que até agora foi cumprido, mas assim, a gente tem que entender que todos os anos houve essa especulação de que ele não seria cumprido, né? E no fim ele sempre acabou cumprido. Mas dessa vez na disputa, né, o nome do acordo seria o Roger Corrêa, do PCdoB, mas há o interesse também do vereador Antônio Lucas, do PDT. Né? Inclusive, ele chegou a falar na semana passada, um membro do jornal Canudos, né, que perguntado, e aí, vai ser o presidente dessa casa no ano que vem? E ele disse, estamos trabalhando para isso. Claro, né, são especulações, coisas que acontecem, isso foi antes também de acontecer uma denúncia no Ministério Público, onde ele foi denunciado por uma série de fatores, junto com o ex-vereador Luciano. E isso talvez mude um pouco. Antes de sair a sentença, né? Isso, antes de ser publicidade. Antes de sair a sentença, né? Na realidade, eu acredito que talvez isso mude o contexto da coisa. Né? Eu acredito que o acordo seja cumprido. Mas, se ele vislumbrar que pode ter uma oportunidade com o apoio de mais alguém da base ou da oposição, né? Pode acontecer de ser eleito. Acho difícil. O Junei participa bastante do dia a dia da Câmara, né, Junei? Uma das atribuições, digamos assim, primeiro eu fui durante o governo Tarcísio todo e até 6 meses atrás, na Secretaria-Geral de Governo, eu era o diretor que acompanhava os trabalhos da Câmara, fazia a interlocução lá com os vereadores. Entre o Executivo e o Legislativo. Entre o Executivo e o Legislativo. E de abril, maio para cá eu assumi a Secretaria, mas continuo fazendo esse papel. Então eu acompanho. Tento ser uma figura discreta, embora às vezes eles me achem lá por aqui ou por lá, porque tem algumas figuras que eu acho que se vira a notícia, estragou. Se o jornalista vira a notícia, está ralado. É verdade. E quem está lá, na verdade, quem tem mandato, quem foi eleito, quem tem que brilhar sob os holofotes, são os vereadores. Eu vou lá fazer um papel que é necessário, que sempre houve na relação do Executivo com o Legislativo. No meu caso, como... Esse período também foi o período que eu fiz o curso de História, que eu terminei o ano passado, Diego. Me formei depois de 10 anos. Eu usei também como laboratório para a gente ver como se faz política ou não. Tu acha que deve ser cumprido o acordo? Eu acho que acordo existe para ser cumprido. Se não fosse para cumprir, não precisava fazer. Tu não acredita, então, que vai ter um rompimento? Mas teve por muito tempo muito forte essa ideia, né? E algumas pessoas da oposição parecem jogando fogo nessa fogueira aí, jogando lenha na fogueira. De certa forma, a disputa da Câmara, ela sempre se decide na lenha última... ou gasolina, né? Lenha ou gasolina. Ela sempre se decide, historicamente, sempre se decide no último dia, nas últimas horas. Um conjunto de virada de mesa, de vários interesses que iam se sobrepondo. A nossa atuação no Executivo, dizendo que os vereadores que são da base têm que ter um acordo, ela permitiu algo inédito na Câmara. Há 7 anos? Há 7 anos o combinado é cumprido. Uma coisa que antigamente, no então, último ano... Não entram novos elementos na disputa, não entram novas negociações. Tu combina algo para 4 anos e cumpre, e foi combinado de novo para 4 anos e cumpre. Mas, todo ano, os que estão fora desse acordo, bom, eu quero participar um pouco também. Aí tem uma tentativa de ganhar um voto, ganhar outro voto. É verdade. Eu não sei, eu não posso dizer hoje, não, o Roger ganha. Eu sei que, do ponto de vista, e aí vou falar para a bancada do PT, do ponto de vista do PT, o diretório tem reunião amanhã e vai lembrá-los que acordo feito é acordo cumprido. Vai dizer isso para os nossos vereadores. Muito bem, vamos falar de política internacional, Diego?
Muito bem, claro. Teve na Argentina, a Argentina que recentemente decidiu uma guinada na sua política. Só um minutinho, só um minutinho. Eu, antes de passar para a política internacional, eu quero dizer aqui de antemão que eu presenciei uma noite lá na Câmara, o enfermeiro Vilmar e Patrícia. Tu hoje vai arranjar alguma confusão para ti, eu acho que até o final do programa. Presenciei. Abelardo, não quero descer aquela escada contigo hoje, de tão perigoso que tu tá. Mas eu presenciei. O que eu posso fazer? Diego, Pois não. vamos comentar Sim. um pouco. Agora, recentemente, nós tivemos a vitória da oposição na Venezuela e um pouco há mais dias a vitória no segundo turno para a presidência da República do Macri, tá? Bem, Que é um Sim. candidato de oposição a Cristina Kirchner, sim. dando uma guinada na política, na forma de conduzir a economia, enfim, o país como um todo. Como é que o argentino está vendo isso? Bom, o argentino tem visto assim, parece que o país precisava um oxigênio. A Cristina realmente, depois de 12 anos de governo, não ela, mas começou com Néstor Kirchner, aí ela ficou viúva e essa novela eu já conhecia, porque o Perón, quando colocou a Isabel, deu o mesmo problema, agora o Néstor coloca a Cristina, dá esse problema e aí vai, é um complicador. Essa é uma novela conhecida, enfim, na Venezuela o Chávez falece, deixa o Maduro, e aí vão as coincidências e os segundos que vêm. Bem, na Argentina foi bem vista por uma classe média que estava precisando, digamos, oxigenar a economia, né? Em termos políticos, o Macri, primeira incursão que ele faz, e acho muito positivo, é com o Brasil e com o Chile, até porque ele está sempre muito de acordo com esse novo pacto pacífico, né? Colômbia, Peru, Chile e Estados Unidos, né? E muito interessado também para não parar uma grande obra que pouco se sabe aqui no Brasil e que vai ser muito bom para o Brasil, que é o transporte bioceânico, que é um trem que vai passar por baixo da cordilheira, onde a produção vai escoar, né? Tanto do Pacífico para o Atlântico como do Atlântico para o Pacífico. Então veja bem quantos países do Pacífico até o Atlântico nós vamos ter, né? Onde é uma questão assim ambiental, inclusive, né? Porque vai se transportar milhares de toneladas, né? E futuramente passará. Uma forma muito mais limpa. Muito limpa, muito rápida, muito econômica. Então acredito que vem uma nova fase, né? Em termos de Chile, Argentina e Brasil, né? Eu acredito muito em que os governos brasileiros atual, o governo argentino que vai tomar posse amanhã, que vai ser uma posse meio tumultuada, mas não porque o povo tumulte ele, porque a Cristina está magoada, porque ela não queria que fosse na Casa Rosada, o Macri queria, e a Constituição disse que tem que ser... umas coisas, umas pequeneces, umas coisas que realmente dá pena de ver. Mas, de qualquer forma, ele assume amanhã. Tá? E a Bachelet no Chile, com uma economia bastante estruturada, né? E acredito que o Mercosul retome os seus princípios iniciais. O Mercosul é importante, sim, né? Nós não podemos tirar toda essa seriedade, essa importância que tem o Mercosul, se nós desde o início o Mercosul tivesse tido aquelas premissas na qual nós íamos chegar a ter até uma moeda única e não ser tão dependentes, né? Porque hoje nós estamos dependendo de uma moeda que é muito relativamente, se é forte, que é o dólar. Ou seja, quando tem uma crise nos Estados Unidos, nos países sul-americanos, tem que subsidiar a moeda americana. Esse é um problema. A Europa com problemas, né? Agora, ninguém está, digamos, observando, mas o Putin na Rússia está criando toda uma situação que vem a criar problemas políticos globais, internacionais muito grandes. Então tem que se ver, né, o papel dos Estados Unidos futuramente, a eleição dos Estados Unidos, como nos vai pegar. Agora, para isso nós precisamos, sim, digamos, que o Macri, eu estava vendo o Ministério do Macri, realmente, ele tem inclusive até uma pessoa, um ministro do próprio governo da Cristina, em uma área estratégica, e ele é um liberal. Ele não é um conservador, não é um conservador de direita. Ele é um liberal, onde ele, na parte política, vai tentar
suavizar as coisas. Mas ele vai ter uma incidência muito grande na economia. Como é que fica a evolução da parte social, onde aparentemente a Argentina teve uma evolução principalmente para as pessoas mais pobres? Deixa eu aproveitar e perguntar também, Diego. O Macri é um ex-peronista. Ele foi peronista. O pai dele, sim. O pai dele, eles são de uma família de grandes empresários, né? Descendentes de italianos, né? E o pai dele tinha vinculações com o peronismo. Já ele, o Macri mesmo, filho, não tinha aquela vinculação, né? Teve o apoio do terceiro colocado, o Cáceres, que é peronista, tá entendendo? E, na realidade, quem sai derrotado é a linha kirchnerista. Né? A linha kirchnerista... Essa morre agora, Diego. Essa morre agora. Sim, inclusive, eu não sei... Não tem espaço para um peronismo e um kirchnerismo no mesmo espaço? Não. No mesmo Eu país. acredito que agora vai haver uma depuração, como vai acontecer dentro do PT aqui no Brasil, como vai acontecer com Evo Morales na próxima eleição, que é uma indecisão muito grande que vai acontecer na eleição com a Bolívia, onde está acontecendo algumas situações bastante pontuais na América Central, Nicarágua, Salvador, Costa Rica, que são países que a própria Venezuela, né, onde está havendo toda uma movimentação de um novo momento político, né? Tu me perguntaste... Mas pelo menos não da forma escandalosa como foi a mudança de governo no Paraguai, né? Uma deposição escandalosa do presidente. Não, o que passa é que no Paraguai houve um contexto onde se juntaram situações bastante... uma ditadura mal terminada da época de Stroessner, uma sequência de ditaduras mal terminadas. O Lugo foi uma pessoa que poderia e tinha tudo certo para tirar o Paraguai de problemas sociais muito grandes, e por um problema, digamos, não sei se vamos dizer pessoal, e a oposição soube usar muito bem, a antiga ditadura soube usar muito bem, depõe o Lugo e coloca uma pessoa que realmente o Paraguai está tendo ressurgimentos em algumas situações de sua produção. Diego, tu falaste agora tu deste alguns exemplos, por exemplo, a Kirchner, a Cristina, o caso do Maduro, né, que pegaram legados da esquerda que assumiu aqui na América Latina. Tu acha que o caso da Dilma também seria uma destruição do legado deixado pelo Lula? E queria saber a tua opinião também sobre o sucessor do Mujica, porque lá não tem reeleição, né? Uma pequena diferença, né? Kirchner não volta, Néstor Kirchner não volta. E Hugo Chávez também não. Exatamente. Mas o Lula está batendo na porta. Porque são mortos. Eu tenho a visão de que os primeiros governos de esquerda... O que incomoda mais no Brasil não é o Lula batendo na porta, Junei? Não, o que incomoda mais no Brasil é uma direita que ensandeceu. Não, mas não é isso que a direita está, né? Que essas pessoas eu acho que muito do que está ocorrendo aqui tem a ver com o receio, com o medo da volta do Lula. Acho que sim, acho que é um nome muito forte, uma liderança que sempre teve um carisma, mas ele conseguiu mesmo com limitações mais do ponto de vista pessoal, com a sua figura, com o seu carisma, ele faz um bom governo, ele consegue realizar um bom governo, e ele deixa como sucessor uma mulher, o que já é por si só um fato novo, mas ele deixa uma pessoa que individualmente teria mais condições acadêmicas, mais técnicas do que ele. E o que é interessante é que ela tem muito mais dificuldade do que ele, deveria ser ao contrário. O que vem a mostrar que só o academicismo também não resolve, né? Mas é uma coisa que se repetiu em toda a América Latina, né? Pela essa visão que o Diego apresentou. Desculpa, é uma coisa que parece que se repetiu em toda a América Latina, né? Na Argentina, não, na Venezuela. Pontualmente, eu não sei qual é o tempo que nós temos. Nós precisamos ir para o nosso último intervalo. Isso aqui é uma coisa que não se pode falar. Dá para fazer um debate sobre isso de uma hora. Para não ser mal entendido. Mas, rapidamente, que fui uma pessoa que venho da esquerda, como exilado político da Argentina do ano 76, e eu sempre estive numa militância assim, da esquerda, numa compreensão social, né? Mas eu estou também sou muito, nesse sentido, muito sincero, muito claro de que houve uma decepção na América do Sul com os governos. Houve uma decepção onde realmente a gente, e eu particularmente, que eu perdi familiares na Argentina, muito próximos, em campos de concentração, na tortura, essas coisas, e a gente mesmo foi perseguido porque nós queríamos construir uma sociedade mais justa, uma economia mais equilibrada,
e uma política mais uma consistência democrática e globalizada. De qualquer forma, eu não vou poder jamais omitir uma decepção muito grande, né, com alguns governos da esquerda. Não é o caso do Chile, da Bachelet, que ela, entre trancos e barrancos, digamos assim, ela está conseguindo administrar. O Mujica teve uma administração, uma gestão pública que deixou seu sucessor, não está tendo os problemas que está tendo a Argentina e o Brasil. E se a gente vai ver aqui, que eu não quero me estender nisso, estou fazendo já há algum bom tempo, o que está acontecendo, o que houve com os governos populares da Nicarágua, Salvador, na própria Venezuela, no Equador, algumas situações. Panamá, uma situação totalmente assim que ninguém imaginava, o Panamá de hoje, o Panamá que eu conhecia há 30 anos atrás ou mais, não me lembro bem agora. Enfim, é muito complexo, né? Eu acho que o Cauê, o Gilney, são as pessoas próximas à política, pessoas que eu conheço muito bem, pessoas que, né, nós poderíamos em algum momento debater. Mas debate, eu entendo, que é quando se tiram conclusões. Debate não é crítica, não é ranço, não é estar com posições, digamos, excessivamente tendenciosas ou só de ideologia. Eu acho que nós temos que construir debates, sobretudo em nossa cidade, para que nós tenhamos realmente políticos, administradores, gestores públicos bem preparados, porque nós temos que pensar justamente nisso, em ter um avanço, uma construção, uma produção de novos segmentos, diversificando a nossa matriz produtiva de Novo Hamburgo, onde se possa ter realmente emprego, empresas, e onde possamos ter realmente esse equilíbrio da economia e da justiça social e da política coletiva. Muito bem. Teu ponto final, Diego. Diego vai nos deixar agora, o Fernando Marco vai ocupar o último bloco do programa para dar um recado. Diego, grande prazer sempre te receber aqui. Eu quero dizer para vocês que realmente, Giné, há tempo que a gente não se encontrava. Que bom te reencontrar, né? O Cauê, esse jovem que tem assim, está bem prospectando assim, uma profissão de jornalista, né? Enfim, e o meu amigo da direita aqui, né? Pena que não pode dizer o mesmo do Abelardo, eu acho que ele anda um pouco carente, vou me retirar, né? Vocês eu quero saber, esse rapaz jogou em 78 pela Argentina, ao lado de Passarella. Ele fez o 6º gol contra o Peru. E a ditadura roubou esse jogo. E desclassificou. Houve corrupção naquele jogo. Olha. É lamentável. Bom, só para me despedir também, deixar claro aqui, um abraço para o amigo, sempre nos encontramos, né? E Rodrigo, nas malocas, eu digo assim... É bacana, porque nas malocas... Eu digo assim, eu me despeço dizendo que muitas vezes as pessoas confundem se eu sou uruguaio, sou argentino. Não, eu nasci na Argentina, estou há 39 anos no Brasil, sou naturalizado brasileiro, tenho muito orgulho de que minha família é brasileira, e eu acho que esse assunto de preconceitos de raças, de classes, de religiões, de partidos, e como assim de quem vem de um país do outro, nós temos que construir algo mais humano, algo mais justo, onde todas nossas pessoas que convivem em qualquer lugar do planeta tenhamos e possamos construir um mundo melhor e de mais paz. Muito bem, muito bem. A gente vai para o nosso último intervalo, um breve intervalo, e a gente volta já já.